O meu nome é André Costa Oliveira e o tema da aula de hoje é a discussão sobre a concessão de anistia às pessoas que foram presas em janeiro de 2023 em Brasília, naquelas manifestações. E, sinceramente, eu espero que vocês, que são de direita, assim como eu mesmo, que também sou público e notoriamente inclinado à direita, reconheçamos que talvez estejamos sendo conduzidos e manipulados com o tal do lema da anistia e com isso piorando ainda mais a coisa toda e facilitando a vida da esquerda e da sua militância oportunista, canalha, fundamentalista e politicamente analfabeta. Por favor, tentem me compreender atentamente. O conceito de anistia implica o reconhecimento de que houve um crime, mas que por razões políticas ou sociais, o Estado decide perdoar a pena ou sua execução. Contudo, no caso dos presos dos eventos de 8 de janeiro de 23, o debate não deveria jamais girar em torno da concessão de anistia. A discussão jurídica e moral correta é a de que eles devem ser imediatamente libertados, porque estão sendo mantidos sob condições de tortura e porque as acusações que lhes foram imputadas são tecnicamente nulas, invalidando a própria base dos processos, como eu explicarei daqui a pouco. Anistiar seria reconhecer que os presos efetivamente cometeram crimes válidos, mas que, por alguma razão de Estado ou benevolência, devem ser perdoados. No entanto, se os próprios fundamentos das acusações são frágeis, se as ações judiciais violam o devido processo legal e se os direitos humanos são desrespeitados de forma sistemática, não se trata de conceder perdão, mas sim de corrigir a injustiça, o que é bem diferente. São inúmeros os relatos, inclusive de organismos internacionais de direitos humanos, apontando que muitos desses detentos foram e ainda estão sendo submetidos a prisões arbitrárias, superlotação, falta de assistência médica adequada, restrição de contato com a família e advogados e ainda tratamentos degradantes. E, segundo o direito internacional, essas práticas configuram crimes de tortura e tratamento cruel, desumano e degradante, o que torna, então, o relator desses processos, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, um provável criminoso internacional por violação a vários direitos humanos consagrados. A permanência prolongada nessas condições agrava ainda mais essas violações grotescas do ministro Alexandre, impondo ao Estado a obrigação de cessar imediatamente essas práticas e a reparar os danos causados. Outro ponto gravíssimo é que a maioria dos presos está em prisão preventiva há mais de 2 anos. A prisão preventiva, por definição, para quem não sabe, deveria ser uma medida excepcional e temporária, utilizada apenas para garantir o andamento regular do processo, proteger a ordem pública ou evitar a fuga do acusado, a coação de testemunhas ou a destruição de provas, e invariavelmente com a fundamentação correta. Manter essas pessoas encarceradas por período tão prolongado, sem um julgamento em definitivo, mesmo com a instrução penal já finalizada, caracteriza claro e indiscutível abuso de autoridade, violando tanto a Constituição Federal quanto tratados internacionais de direitos humanos. A prisão não pode ser usada como punição antecipada, nem como instrumento de pressão política, como vem sendo o caso. Outro ponto importante: há um erro absurdo nas tipificações penais dessas pessoas. As acusações feitas contra grande parte dos detentos incluem crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Entretanto, senhoras e senhores, para a configuração de tais crimes, seria necessária a demonstração cabal de meios concretos e efetivos de alteração do regime governamental, o que todo mundo sabe ali que não existiu. Houve atos de vandalismo, sim, e depredação que devem ser tratados, quando for o caso, sob crimes patrimoniais e nunca como uma insurreição armada.
É ridículo acreditar que aquelas pessoas correndo como loucas, sem qualquer liderança, planejamento, organização ou coordenação de alguém superior, tivessem o poder de derrubar uma república de 220 milhões de habitantes. Chega a ser até mesmo engraçado o exército de Brancaleone ser tratado como um movimento golpista e abolicionista do Estado Democrático de Direito. Isso é ridículo. E a má tipificação penal revela um claro desvio da função legítima do direito penal, utilizado aqui como uma ferramenta de ordem política, consolidando o que vivemos uma ditadura do poder judiciário. E, não obstante, cumpre ainda mencionar que os processos movidos contra esses presos violam também princípios fundamentais do direito brasileiro, tais como princípio do juiz natural, ou seja, julgamentos centralizados em autoridades sem competência constitucional direta, ampla defesa e contraditório, por meio da restrição de acesso à prova e limitações ao exercício da defesa técnica, e a razoabilidade e proporcionalidade, que se configura no excesso de rigor na decretação e na manutenção dessas prisões até agora. E essas violações não são meros erros formais facilmente corrigíveis ou sanáveis, são enormes aberrações jurídicas teratológicas, são causas gritantes de nulidade absoluta dos processos, impondo o imediato reconhecimento da invalidade dos atos jurídicos já praticados. E então, finalizando, homens e mulheres presos no fatídico 8 de janeiro de 2023 não devem ser objeto de anistia, mas de libertação imediata e decretação de nulidade dos processos que respondem ante as absurdas ilegalidades que eu mencionei agora há pouco. A anistia pressupõe culpa, pressupõe reconhecer que você fez de fato alguma coisa, o que não se sustenta frente à nulidade dos processos, às condições de tortura e ao abuso de autoridade. A verdadeira reparação que os brasileiros decentes devem exigir desses juízes, ditadores, tiranos, déspotas, configura-se em 3 aspectos que são: o fim imediato das prisões, a anulação dos processos ilegais e a responsabilização de autoridades que praticaram os abusos, inclusive mediante cortes internacionais de direitos humanos. E, fazendo isso, quem sabe um dia a justiça brasileira recupera algum resquício de credibilidade, agindo com firmeza na defesa dos direitos fundamentais contra toda forma de perseguição política e jurídica.